Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Henrique Matede, sou embaixador do canal Obra é Compromisso e autor do canal Mundo da Elétrica. Neste vídeo vamos falar sobre dimensionamento de fios por conduíte. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação. Fazer o dimensionamento adequado dos cabos elétricos é sem dúvida um desafio para muitos eletricistas. Pensando nisso, resolvemos fazer este vídeo para te ajudar. Iremos utilizar as tabelas da norma, de uma forma simples e sem complicação. Serão necessários alguns poucos passos para dimensionar corretamente os cabos. É muito comum que as pessoas fiquem assustadas e confusas quando se deparam com aquela quantidade de tabelas da NBR 5410 sobre dimensionamentos de cabo. Mas na verdade é um processo muito simples, basta consultar as tabelas sem a necessidade de muitos cálculos. Neste vídeo contamos com o apoio da equipe técnica da Sil Fios e Cabos. É muito comum que as pessoas fiquem em dúvida sobre marcas de cabos e sua qualidade. Eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Sil e ver como são produzidos os cabos e todo o controle de qualidade que garante a segurança das instalações elétricas em que os cabos da Sil são utilizados. Para aprendermos como fazer o dimensionamento adequado dos cabos elétricos, vamos por partes. A primeira tabela que vamos ver é a de seção mínima de cabos por utilização. No caso, a tabela 47 da NBR 5410. Esta tabela mostra que a seção mínima de cabos para iluminação é 1,5 mm². Nos circuitos de força, como para as tomadas, por exemplo, são cabos de 2,5 mm². E cabos para circuitos de sinalização e cabos de controle de campanha e interfone, por exemplo, são de 0,5 mm². Não podemos somente ver esta tabela e pensar que todo circuito de iluminação é cabo de 1,5 mm², ou que todo circuito de tomada é cabo de 2,5 mm², pois isso não é verdade. Esta tabela 47 da NBR 5410 indica a seção mínima para cabos nestas funções. Isso quer dizer que não podem ter cabos mais finos que estes para tais funções. Em várias situações, os cabos para esses circuitos vão ter seções maiores, principalmente para circuitos de força. Então vamos conferir agora quais são os passos para fazer o dimensionamento correto dos cabos. O primeiro passo para o dimensionamento correto é saber se o cabo vai ser fixado ou não e por onde ele vai passar. Como podemos observar, a tabela 33 da norma mostra diversos tipos de métodos de instalação, como por exemplo se o cabo passa por eletrodutos, por eletrocalhos ou se está enterrado diretamente no solo. Existem várias formas para se instalar o cabo e isso faz variar a capacidade de condução de corrente destes cabos. Por isso, estas informações são importantes. O método mais comum para instalações residenciais é o SET, sendo que este é o método de instalação para cabos em eletrodutos embutidos na parede. Na tabela existe o número do método, um desenho indicativo do tipo de instalação, sua descrição e a referência do método que vamos usar mais à frente. No caso do método SET, a referência é B1. Depois de identificar o método de instalação, o segundo passo é saber a quantidade de cabos por circuito, ou seja, se serão 2 cabos carregados ou 3 cabos carregados. Portanto, iremos usar a tabela 46 da norma para encontrar esta informação. A tabela descreve monofásico a 2 condutores, seja 127 ou 220, e neste caso são 2 condutores carregados. 2 fases sem neutro também são 2 condutores carregados, que podem ser tensões de 220 volts ou 380 volts em alguns lugares. Também pode ser 2 fases com neutro, sendo 3 condutores carregados, para tensões de 220 ou 380 volts. E trifásico sem neutro, que serão 3 condutores carregados, podendo ser 220 volts ou 380 volts. O terceiro passo para dimensionamento dos cabos já está na tabela de dimensionamento, mas neste caso deve ser definido o tipo de isolação e a temperatura máxima que os cabos suportam, além da temperatura ambiente. Existem diversas tabelas porque existem variações dessas informações,
No geral, para as instalações residenciais, vamos considerar a utilização de cabos com isolação em PVC, que é o mais comum e atende à norma. Estes cabos devem suportar uma temperatura máxima de 70 graus e temperatura ambiente de 30 graus. E de acordo com estes dados, vamos usar a tabela 36. Destes critérios, a temperatura é muito importante, pois ela modifica muito a capacidade de condução de corrente do cabo. Quanto mais quente o ambiente e o cabo, menos corrente o cabo suporta. Por isso a tabela fala de temperatura do condutor e de temperatura ambiente. O quarto passo é analisar a tabela de fator de correção de acordo com a quantidade de circuitos no eletroduto. Porque quanto mais circuitos passam dentro do eletroduto, mais ele esquenta. De forma que a temperatura é um fator extremamente importante para o dimensionamento dos cabos. Para isso, iremos usar a tabela 42 para fazer a correção dos cabos. Existe um outro fator que não vamos considerar nos nossos exemplos, que é a queda de tensão. Porque em instalações residenciais pequenas e médias, dificilmente teremos circuitos grandes o suficiente para que a queda de tensão seja maior que os limites toleráveis. O quinto passo é saber qual a corrente que vai passar pelos cabos. E essa informação é sem dúvida a mais importante. Nem sempre esta informação vai estar fácil, pois às vezes ao invés da corrente vai estar a potência do aparelho, mas com a potência e a tensão é possível encontrar a corrente. Vamos fazer um exemplo de dimensionamento. Iremos dimensionar cabos para um circuito que possua uma corrente de projeto que seja de 20 A. Para quem não sabe, a corrente de projeto é a corrente nominal deste circuito. Para este exemplo, temos 4 circuitos dentro do eletroduto e os cabos a serem utilizados são de isolação em PVC, que é a isolação mais comum. Além disso, o método de instalação dos cabos é o B1, que vão ser os cabos passando por dentro dos eletrodutos de alvenaria. Agora iremos consultar a tabela 36. Vamos na coluna do B1 e na coluna referente aos 2 cabos carregados, que é o caso do nosso exemplo, sendo 2 cabos em 127 volts, fase e neutro. A corrente é 20 A, então procuramos o cabo com o valor mais próximo de 20 A, sempre arredondando para cima. De acordo com o nosso exemplo, o mais próximo é 24 A. Seguindo a linha de 24 amperes, encontramos o cabo de 2,5 mm². A princípio seria o cabo de 2,5 mm², mas ainda temos que analisar os condutores no eletroduto e aplicar o fator de correção. Analisando agora a tabela 42, vemos que para 4 circuitos temos um fator de correção de 0,65. Este valor deve ser aplicado na capacidade de condução de corrente do cabo. Encontramos o valor de 24 A na tabela anterior, e é sobre estes 24 A encontrados que vamos aplicar este fator de correção. Então teremos o valor que este mesmo cabo consegue conduzir em um eletroduto que tenha 4 circuitos. Temos uma multiplicação simples para aplicar este fator de correção. Para isso, basta multiplicar o fator de correção pelo valor da corrente do cabo que encontramos na tabela, considerando o tipo de instalação. Então vamos multiplicar os 24 A pelo fator de 0,65 e encontramos o valor de 15,6 A. Isso significa que o cabo de 2,5 mm² instalado em eletroduto de alvenaria com 4 circuitos não conduz 24 A, e sim 15,6 A. Os 15,6 amperes corrigidos são menores que os 20 A original do nosso circuito. Então temos que aumentar o cabo, ou seja, o cabo de 2,5 mm² para este exemplo não atende. Voltando na tabela, vemos que o próximo cabo é de 4 mm², que suporta 32 A. Se multiplicarmos o fator de correção neste caso, vemos que vai atender, pois a corrente vai ser maior que os 20 A que precisamos. Então, para este circuito do exemplo, temos que usar um cabo de 4 mm² e não o de 2,5 mm². Portanto, como vimos anteriormente, não se deve generalizar achando que o cabo de 2,5 mm² atenderia todo o circuito de tomada. Este exemplo que mostramos, um circuito de 20 A, que pode ser um de tomada, não poderia ser instalado com cabos de 2,5 mm². Se for utilizar o cabo de 2,5 mm², talvez ele não apresente um problema no mesmo instante ou a curto prazo,
mas o aquecimento dos cabos dentro deste eletroduto vai aumentar o consumo dos circuitos, fazendo a sua instalação gastar muito mais do que deveria. Portanto, teremos um enorme desperdício energético e a vida útil dos cabos desse circuito vai ser reduzida consideravelmente. E é futuramente que os problemas vão ocorrer. Todas estas tabelas no vídeo podem ser encontradas no site da Sil Fios e Cabos. O link está aqui na descrição do vídeo. Para dimensionar qualquer circuito devem ser seguidos estes passos. Não é tão difícil quanto parece, mas se você não se acha capacitado, não deixe de consultar um eletricista. Eletricidade não é brincadeira e deve ser levada a sério. Vamos nos encontrar aqui mais vezes. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar aqui o que você achou desse vídeo. Bem, então é isso, pessoal. Um grande abraço.